Olá, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 17 de março de 2026, terça-feira, tenho aqui uma palavra de Deus para te abençoar. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, é o final do livro de Mateus. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Mateus, do capítulo 1, do versículo 1 ao 10, fala da ressurreição de Jesus e o aparecimento às mulheres. Do versículo 11 ao 15, os judeus subornam os soldados para mentirem, dizendo que Jesus não tinha ressuscitado. Do versículo 16 ao 17, Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Do versículo 18 ao 20, Jesus dá aqui essa ordem da grande comissão para que todo aquele que crê em Jesus deve pregar o seu evangelho a todos que ainda não creem. Amém? Esse é o contexto do capítulo 28, estamos encerrando aqui. Vamos ver o versículo 18, 19 e 20, para o nosso aprendizado, para o fortalecimento da nossa fé. Se você crê em Deus e na Bíblia Sagrada como palavra de Deus, tenho aqui uma palavra para você. Versículo 18 de Mateus 28 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ora, Jesus, após a sua ressurreição, ele vai ao encontro dos seus discípulos, já ensinei isso ontem, no texto de ontem, lá no Monte Tabor, que é o Monte da Transfiguração, e encontra-se com os seus discípulos, e o que ele diz a eles é exatamente isso: toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Amém? Eu vou fazer uma aplicação na seguinte compreensão por conta da Bíblia Sagrada, no seu contexto geral. Quando Jesus disse toda autoridade me foi dada, eu entendo que ele está dizendo toda autoridade me foi restituída, porque Jesus existia antes que o mundo fosse criado, ele é Deus, veio à terra e encarnou, então o Deus que encarnou, depois da sua ressurreição, a sua autoridade de glória, como era no início, foi restituída. O Evangelho de João confirma isso no versículo 17, capítulo 17, versículo 5, quando Jesus diz: Agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que eu tinha contigo antes do que o mundo existisse. Amém? Então, Cristo, quando encarna, ele é homem e ele é Deus. Quando ele morre e ressuscita, o seu corpo é um corpo agora celestial e a sua autoridade foi restabelecida nos céus e na terra plenamente. Amém? Aí o versículo 19 vai dizer: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. A orientação de Cristo a todo aquele que crer nele é que pregue o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, para que as pessoas creiam em Cristo, tornem-se discípulos de Cristo, ou seja, crente em Jesus Cristo. Amém? É isso que Cristo está ensinando. Portanto, o significado disso mesmo é que, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, é que devemos pregar o evangelho a todas as pessoas no mundo inteiro, em qualquer lugar. No primeiro, segundo, até o final do terceiro século, isso foi feito em toda a terra conhecida naquele contexto e continua sendo feita hoje. Estou fazendo isso agora e aqueles que vierem depois de mim continuarão fazendo até Jesus voltar, porque essa é a missão do crente, é fazer discípulos, fazer com que as pessoas entendam que Jesus é Senhor, Deus, Mestre, Salvador, para que possamos crer nele e ter direito ao reino dos céus. Amém? O versículo 19 diz ainda: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha, a ordem de Cristo é que após uma pessoa crer em Cristo,
deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome de uma religião, não é em nome de um grupo, não é em nome de uma pessoa, não é em nome de um líder religioso, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a fé em Cristo, que é Deus, nos leva a crer no Pai e no Espírito, que também são Deus, tá certo? É o mesmo Deus, em três pessoas, em uma só essência. Então, o genuíno cristão tem a sua fé baseada exclusivamente em Jesus Cristo de Nazaré. Olha, eu estou sempre frisando Jesus Cristo de Nazaré, porque tem muitos cristos sendo pregados por aí. E o Jesus Cristo é o Cristo que nasceu em Nazaré, filho de Maria e José. É o Deus encarnado que morreu na cruz. Tem muitos cristos sendo pregados por aí. O Cristo que dá dinheiro, o Cristo curandeiro, o Cristo disso, o Cristo daquilo, menos o Cristo da cruz que leva o homem ao reino de Deus, ser humano, depois de crer e se arrepender. Então, por isso é que eu cito sempre Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz, que salvou eu, que sou o André, e quer salvar você por esta mesma fé. Versículo 20 do capítulo 28 de Mateus, que é o último versículo do seu livro, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Olha, os ensinamentos que devem ser dados a uma pessoa que crê em Cristo é os ensinamentos de Cristo baseado nas Escrituras. Ensinar o que Cristo ensinou através da sua palavra. Tem muita gente ensinando muita coisa, menos a palavra de Deus. Estão relativizando a palavra de Deus, estão colocando muitas coisas no lugar da palavra de Deus, mas aqui, essa palavra para você hoje, se você passar a crer, eu vou lhe orientar, leia a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela vai te ensinar, vai te orientar, e se quiser aprender, vem aqui, que eu estou à disposição para lhe ensinar. Então, Jesus diz ao discípulo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O que Jesus ordenou? Que as pessoas devem crer nele, ser batizadas em nome dele, e que essa fé nele lhe garante um reino eterno, e que não devemos abrir mão dessa fé, porque Jesus Cristo é a verdade, e quem conhece a verdade é liberto. Liberto de quê? Dos pecados, desse mundo pecaminoso, se torna um filho de Deus por essa fé. Então, os ensinamentos de Jesus são esses, muito claros. Portanto, quando ele chama o seu discípulo, ele diz, olha, ensine as pessoas a guardarem tudo que eu tenho ordenado a vocês. E aí, meu irmão, eu tenho que abrir um espaço aqui, nesse momento, até o terceiro século, a Escritura, como Jesus havia orientado, ela foi ensinada corretamente. Depois do terceiro século, começa uma confusão, começa uma misturada de coisas, e o Evangelho perde a sua essência. Mas aqui está alguém que busca a Bíblia pela Bíblia, pregar a palavra pela palavra, sem inversão, sem distorção. Portanto, eu estou lhe dizendo, lhe ensinando, procure aprender na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. E Jesus vai fazer uma promessa graciosa ainda no versículo 20, dizendo assim, e eis que estou convosco todos os dias. Como é que essa afirmação pode ser tida e entendida como verdade? É porque Jesus Cristo prometeu que daria o seu Espírito àquele que crê, e o Espírito Santo de Deus está presente em quem crê. Então é nesse sentido que Jesus está presente na vida de um crente todos os dias. Amém? João capítulo 14, versículo 17, ele diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Portanto, o Espírito de Deus habita no crente. É nesse sentido que a companhia de Jesus é presente todos os dias por essa fé, porque o Espírito Santo de Deus está em quem crê, habitando. Isso mesmo, plenamente. E aí, o capítulo 28 de Mateus termina dizendo, até a consumação do século. Quando Jesus diz até a consumação do século, isso significa que esse século que nós vivemos hoje, que nós olhamos para ele, pecaminoso, cheio de problemas, cheio de doenças, cheio de situações, cheio de mentiras, cheio de maldade, cheio de perversidade, cheio de corrupção, esse mundo vai passar, ele vai ser destruído. E quem não crê em Cristo hoje será destruído junto com esse mundo. Esse mundo de perversidade passará. Portanto, é por isso que Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, ou seja, pela presença do Espírito de Deus no coração, no entendimento daqueles que creem,
e é até a consumação deste século, porque este século, visível aos nossos olhos, será destruído na vida de Cristo e será restabelecido um novo céu e uma nova terra, onde habitarão os salvos. Todo aquele que crê em Cristo hoje vai viver eternamente com Deus. Isso é a verdade da palavra de Deus. Amém, amados? Isso é uma reflexão muito breve. Quando você ouvir esse vídeo aí no YouTube, no Facebook, onde você encontrar, medite na palavra de Deus, pense um pouco, leia a Escritura, ela vai lhe ajudar, porque a Escritura é a verdade de Deus que nos leva ao reino de Deus, aos céus, à vida eterna, a desfrutar de uma companhia diariamente e eternamente, quando o Senhor voltar, porque essa é a promessa de Deus para aquele que crê. Amém? Eu vou encerrar ali no Apocalipse, capítulo 21, eu vou ler do versículo 1 ao 5, com relação a esse novo céu, a nova terra, que diz assim, Apocalipse 21, 1, 5, e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, e eu, João, porque foi João que teve essa visão, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada com uma esposa adornada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Isso é a promessa da eternidade, novo céu e nova terra. Hoje o Evangelho é pregado a você. O que você precisa fazer é abrir seu entendimento para Cristo, que é a verdade de Deus para a salvação do ser humano. Crendo nele, esse novo céu passará. E esse mundo que nós vemos hoje, esse mundo antigo, podemos dizer assim, e essa terra passarão. E o novo céu e a nova terra estabelecida por Deus permanecerá. Não haverá mais doença, enfermidade, nem dor, porque é céu. Amém? E quem vive hoje, vive por essa fé, na certeza que na manifestação daquele dia, seremos participantes dessa verdade, porque a palavra de Deus é a verdade de Deus para a nossa salvação. Essa breve reflexão hoje, nesse dia, Deus te abençoe, Deus abençoe nossa nação. Quem dera que toda a população brasileira pudesse se converter e crer, certamente nós teríamos um Brasil muito melhor. Deus te abençoe a tua casa e a tua vida, em nome de Jesus, amém. Dê aí o seu joinha, se você vê esse vídeo no YouTube, compartilhe com alguém, se você entende que essa palavra poderá abençoar alguém. Ela já me abençoou, o que eu estou querendo te abençoar, que Deus possa assim falar contigo e te abençoar graciosamente. Amém.